O equilíbrio de poder no leste asiático mudou, e não de uma forma que China, Coreia do Norte ou Rússia vão gostar. O Japão acabou de implantar 2 novos mísseis que aumentam muito seu alcance e capacidade de realizar contra-ataques. Além disso, ambos são criações totalmente nacionais. A implantação desses mísseis significa que grandes áreas de território, tanto no mar quanto em terra, que antes só podiam ser alcançadas pelas forças dos Estados Unidos estacionadas no Japão, agora estão firmemente na mira do Japão. O status quo na região mudou a favor do Japão, talvez de forma permanente. Aqui está a informação privilegiada sobre esses 2 mísseis e por que China, Coreia do Norte e Rússia estão alarmadas com sua implantação. De forma um tanto confusa, ambos os novos mísseis se chamam Tipo 25. O míssil superfície-navio Tipo 25 e o projétil planador de alta velocidade Tipo 25A, nomenclatura é uma peculiaridade da política japonesa de designação de armas. Novos itens são designados pelo ano fiscal em que entraram em serviço. Os 2 novos tipos de mísseis foram oficialmente implantados em 31 de março de 2026, o último dia do ano fiscal japonês de 2025. Então, embora eles diferenciem substancialmente em termos de especificações e capacidades, ambos compartilham o mesmo nome, Tipo 25. O que torna esses 2 novos sistemas particularmente notáveis é que eles são os primeiros mísseis de ataque à distância desenvolvidos nacionalmente pelo Japão e os primeiros a serem implantados em unidades da ativa. Para ser justo, o primeiro dos 2, o míssil superfície-navio Tipo 25 ou SSM, é na verdade uma atualização de um míssil já existente, o Tipo 12. Considerando o nome do míssil e a convenção japonesa, seria de se esperar que o Tipo 12 tivesse entrado em serviço em 2012 ou início de 2013. Na verdade, embora o desenvolvimento tenha sido concluído em 2012, ele só foi oficialmente incorporado ao serviço em 2015. Vamos atribuir isso a outras peculiaridades das convenções japonesas. O Tipo 12 é um míssil antinavio montado em caminhão, desenvolvido pela Mitsubishi Heavy Industries do Japão. Ele também é uma atualização do antigo Tipo 88 SSM. Como o nome sugere, o Tipo 88 foi introduzido no final dos anos 80. A atualização do Tipo 12 trouxe recursos modernos, como navegação inercial INS e orientação por GPS durante o trajeto. Ele também teve precisão superior devido ao avanço no sistema de contorno do terreno e melhor discriminação de alvos. Estima-se que cerca de 50 sistemas Tipo 12 foram implantados com base nos pedidos de aquisição. Mais tarde, uma versão lançada por navio do Tipo 12, chamada Tipo 17 SSM-2, foi introduzida em, isso mesmo, 2017. Projetado para os destroyers classe Maya do Japão, ele duplicou o alcance do Tipo 12 terrestre para cerca de 400 km. Agora o Tipo 25 estende esse alcance novamente para cerca de 1.000 km, aproximadamente 5 vezes maior que o Tipo 12. Isso mantém militares chineses e norte-coreanos em alerta máximo, já que pela primeira vez, o Japão tem sua própria verdadeira capacidade de ataque à distância. O desenvolvimento dos mísseis Flamingo, Neptune, FP-7 e FP-9 pela Ucrânia eliminou sua dependência de sistemas ocidentais como Storm Shadow ou Scalp para realizar ataques de longo alcance a partir de distâncias seguras contra a Rússia. Agora o Japão tem igual flexibilidade. Como veremos, isso pode ser crucial nos próximos anos. Tecnicamente falando, um míssil geralmente é considerado uma arma de ataque à distância, se tiver um alcance superior a cerca de 145 km. Nesse alcance, o míssil pode ser lançado fora do alcance da maioria das defesas aéreas inimigas. Tecnicamente, o Tipo 12 já é um míssil de ataque à distância, mas isso muda ao levar em conta sistemas chineses de defesa antiaérea por mísseis. Claro, o sistema russo S-300 da China e o análogo doméstico SED-15 têm um alcance efetivo de cerca de 200 km, e o alcance do SED-9 é aproximadamente equivalente ao do Tipo 12. No entanto, o sistema SED-22 da China tem um alcance de cerca de 170 km. O S-400 russo da China tem um alcance máximo que se aproxima de 400 km, e o SED-19, projetado como um análogo de longo alcance do THAAD dos Estados Unidos, chega a cerca de 3.000 km. O Tipo 12, diferente dos outros 3 sistemas, não é um míssil de ataque à distância. Com um alcance cerca de 2,5 vezes maior que as defesas aéreas chinesas, o Tipo 25 SSM é claramente um míssil de ataque à distância. O Japão planeja ampliar o alcance das próximas versões para cerca de 1.500 km.
Mas mesmo com seu alcance atual de 1.000 km, o Tipo 25 muda o jogo na China e em seu entorno, bem como na Coreia do Norte e em seu entorno. O alcance limitado do Tipo 12 fazia com que ele atuasse basicamente como defesa pontual. O alcance do Tipo 25 transforma o míssil em uma capacidade de ataque de precisão de longo alcance, capaz de atingir tanto formações navais quanto alvos terrestres selecionados. A atualização foi aprovada pelo Congresso Japonês, ou Dieta, em dezembro de 2020. A produção em massa começou no ano fiscal de 2023, com implantação acelerada prevista para ano fiscal de 2025. Os japoneses cumpriram o compromisso, mesmo que só no último dia do ano. Pouco se sabe das especificações até agora, como o tamanho da ogiva e velocidade. Sabemos que a fuselagem do Tipo 25 foi redesenhada para diminuir a assinatura no radar, essencial para sobreviver a sistemas modernos de defesa aérea. Ela usa um motor turbofan compacto, otimizado para voar baixo em cruzeiro, reduzindo ainda mais a detecção em voos longos. A orientação do Tipo 25 combina sistemas de navegação inercial e posicionamento por satélite, com referência ao terreno e imagem de radar terminal. A combinação possibilita atingir alvos marítimos móveis com precisão japonesa. O míssil pode receber atualizações em voo por links de dados, integrando informações de aeronaves de patrulha, radares costeiros ou outros ativos de vigilância em tempo real. Ele também cumpre outro requisito fundamental para mísseis terrestres modernos: mobilidade. O sistema é montado em um lançador transportador erector de alta mobilidade, instalado em um chassi sobre rodas 8x8. Cada lançador leva 6 contêineres de mísseis e pode realizar lançamentos rápidos em salva antes de se mover para outro local. A guerra na Ucrânia mostrou que, com vigilância constante e drones kamikaze, atirar e se mover rápido é fundamental. Aproveitando a geografia montanhosa do Japão, as unidades lançadoras podem se dispersar por áreas costeiras ou ilhas, disparar e se reposicionar rapidamente antes que o inimigo mire para contra-atacar. O sistema será amplamente usado nas Forças Armadas japonesas, mas a escolha dos primeiros locais de desdobramento é estratégica. Como assim? As primeiras unidades operacionais foram instaladas no Camp Kengun, na prefeitura de Kunamoto. Dessa base, diversos alvos chineses e norte-coreanos estão ao alcance. Toda a Península Coreana, incluindo a Coreia do Norte, agora está ao alcance de ataques ofensivos do Japão a alvos terrestres ou navais. O camarada Kim Jong-un, como o povo chama o líder supremo da Coreia do Norte, sempre pôde atacar o Japão com mísseis. O mesmo valia para seu pai, Kim Jong-il, que liderou de 1994 até morrer em 2011, quando Kim Jong-un assumiu o poder. Kim Jong-il também herdou a capacidade de atacar o Japão de seu pai, Kim Il-sung, o fundador e primeiro líder da Coreia do Norte. Em meados dos anos 90, Kim, o mais velho, desenvolveu o míssil balístico Hwasong-7, Nodon, e iniciou sua produção em série, mas morreu em 1994, um ano antes de o míssil entrar em serviço. Uma versão modificada do notório Scud, com alcance de cerca de 1.300 km, o Nodong podia atingir com facilidade Osaka, Tóquio e a maior parte do sul e centro do Japão. E desde então, a cada nova geração da dinastia Kim, o alcance das capacidades da Coreia do Norte só aumentou. Além do Nodong, o atual Kim também tem à sua disposição o Hwasong-10, um míssil balístico de alcance intermediário, com alcance de pelo menos 2.400 km. Isso é suficiente para atingir todo o Japão a partir do território continental da Coreia do Norte. Ele também possui mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance. O Hwasong-14 tem um alcance estimado de pelo menos 4.000 milhas, e o Hwasong-15 supostamente é capaz de alcançar o território continental dos Estados Unidos. Ambos certamente alcançariam o Japão. E havia mais. Durante décadas, a Coreia do Norte podia atingir o Japão à distância, sem que o Japão pudesse representar uma ameaça equivalente. O Japão só podia se defender contra mísseis inimigos usando defesas aéreas em camadas, como o Patriot PAC-3 e o Aegis SM-3. Agora, o alcance maior do míssil tipo 25 SSM equilibra o jogo. Se nos atacar, atacamos você. Ou talvez ataquemos primeiro. Essas opções agora estão disponíveis para o Japão, dando-lhe o mesmo poder de pressão sobre a China. Não é exatamente igual, mas quase isso. A diferença é o tamanho enorme da China. O tipo 25 alcança com folga toda a Coreia do Norte. A China ocupa quase 6 milhões de milhas quadradas, e ainda há o Mar da China Oriental separando-a do Japão. Com um alcance de 1.000 km, o tipo 25 SSM cobre apenas uma pequena faixa de todo o território chinês. Ainda assim, o que ele cobre já é preocupante o suficiente para Xi. Espalhados pelas ilhas do Japão, vários alvos valiosos do continente ficarão ao alcance.
Os mais atraentes estão no extremo oriente da China. Xangai agora está ao alcance, assim como grandes cidades, portos e polos industriais como Hangzhou e Ningbo. Esses não são apenas grandes centros populacionais com empresas e indústrias importantes que impulsionam o comércio global da China. O tipo 25 também coloca instalações militares importantes em sua mira. O aeroporto Jiangsu, em Hangzhou, é uma importante base aérea militar que abriga a Força Aérea Chinesa, a 83ª Brigada da PLAAF. Os caças-bombardeiros JH-7A da China operam nesta base. Outra base relevante próxima a Ningbo é a Base Naval de Ningbo, sede da Frota do Mar do Leste da Marinha do EPL e centro de comando de operações navais no Mar da China Oriental. A base aérea de Fuzhou, perto da cidade de Fuzhou, também está no alcance do tipo 25. Essa base aérea é crucial para reunir forças diante de Taiwan e abriga os sistemas de mísseis de defesa aérea da China. Xi certamente preferiria que muitas outras instalações importantes estivessem fora de alcance. Até agora, tem sido assim. Como na Coreia do Norte, a China podia atingir o Japão com mísseis lançados à distância, mas o oposto não era possível. O DF-21D, conhecido como matador de porta-aviões, entrou em serviço no início dos anos 2010. Tecnicamente, é um míssil balístico antinavio, mas pode, é claro, também atingir com eficácia alvos imóveis em terra. Com um alcance de até 2.150 km, ele pode alcançar território japonês, incluindo as bases dos Estados Unidos em Okinawa. O míssil de cruzeiro lançado do solo da China, CJ-10 ou DH-10, é capaz de ataques de precisão a até 1.500 km de distância, e seu míssil balístico de alcance intermediário DF-26 tem um alcance de 4.000 km, suficiente para cobrir todo o Japão e a ENSA. Assim como acontece com a Coreia do Norte, o alcance estendido do míssil Type 25 SSM permite que ele alcance áreas sensíveis da China da mesma forma, equilibrando significativamente a situação para o Japão. Há também uma terceira região onde o novo míssil muda um pouco o status quo: a Rússia. A partir de Sapporo, no norte, os Type 25 poderiam sobrevoar o território russo e atingir as províncias de Heilongjiang e Jilin, na China. A região é um dos celeiros da China e também um importante corredor de transporte. Centros ferroviários como Suifenhai e o corredor Liaoji são vitais para o transporte terrestre até os portos do norte da China. As áreas de fronteira se tornaram centros vibrantes nos últimos anos, pois a Rússia, devido às sanções ocidentais, redirecionou grande parte de seu comércio para a China. Planos avançados e caros já estão em andamento para ampliar a infraestrutura logística, especialmente as conexões com portos próximos do extremo oriente russo. Grande parte desse nó crítico na crescente aliança entre China e Rússia agora está na mira do Japão, caso algum dia ocorra um conflito armado entre as duas nações. Vários portos russos importantes no extremo oriente já estão ao alcance do tipo 25. Para ser justo, o Japão não precisa de armas de longo alcance para atingir a Rússia com armamentos potentes. Em seus pontos mais próximos, as duas nações estão separadas por apenas 26 ou 27 milhas pelo Estreito de Laperouse, que separa Hokkaido, no Japão, de Sakhalina, na Rússia. A Ucrânia possui simples drones FPV capazes de atacar mais longe. Mas o alcance estendido do tipo 25 coloca muitos outros alvos problemáticos na mira do Japão, para o presidente russo Vladimir Putin: grandes portos e instalações militares. A Frota do Pacífico da Rússia, baseada em Vladivostok, agora está ao alcance do Japão. Khabarovsk é um centro administrativo e militar importante, sede do Distrito Militar Oriental Russo. O relacionamento entre Japão e Rússia sempre foi difícil e piorou após o Japão apoiar a Ucrânia. A Rússia, como China e Coreia do Norte, tinha vantagem em mísseis de longo alcance sobre o Japão, mas isso acabou. O Japão pode não atingir grande parte da Rússia com os Type 25, mas as áreas alcançadas podem enfraquecer as defesas do extremo oriente russo e dificultar sua integração econômica com a China. Ambos seriam derrotas estratégicas enormes para Putin. Procurando as últimas notícias militares e análises incisivas dos principais pontos de conflito do mundo? É isso que entregamos aqui no The Military Show. Inscreva-se no canal para se manter informado sobre as principais notícias e desdobramentos. Você pode se perguntar por que o Japão, tão avançado tecnicamente, ainda não desenvolveu capacidades ofensivas de longo alcance. Foi uma escolha. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou postura militar apenas defensiva. O país apenas produziria e compraria armas defensivas, não ofensivas. Essa postura foi possível graças à aliança militar formal do Japão com os Estados Unidos. Pelo Tratado de Cooperação Mútua e Segurança, em vigor desde 1960, os Estados Unidos devem defender o Japão se ele for atacado.
Todo o armamento ofensivo no Japão está concentrado nas cerca de 15 bases principais das forças dos Estados Unidos no país. Em termos de capacidades de ataque à distância, os Estados Unidos poderiam atacar a China, a Coreia do Norte ou a Rússia a partir dos F-15E Strike Eagles e F-35A Lightning II, estacionados em bases como a Base Aérea de Kadena, em Okinawa. Assim como tem feito no Irã, essas aeronaves podem disparar mísseis de ataque à distância de longo alcance, como o AGM-158 Jazen e o AGM-88G Aar-Gmer. Mas do ponto de vista do Japão, por mais extensa que seja, essa rede de segurança já não é mais suficiente. A equação de segurança na região mudou drasticamente. O ritmo de desenvolvimento de armamentos ofensivos pela China e pela Coreia do Norte é frenético, e os riscos para o Japão aumentam exponencialmente junto com isso. Alarmado com esses desdobramentos, o Japão lançou em 2022 uma Estratégia Nacional de Segurança, ou NSS, revisada e mais agressiva. A nova NSS apontou a China como principal ameaça e a Rússia como grande ameaça. Ela prevê quase dobrar os gastos com defesa para alcançar 2% do PIB até 2027, o dobro do limite informal anterior de 1%. Talvez o mais importante seja que, pela primeira vez, o Japão se comprometeu formalmente a adquirir capacidades de contra-ataque e abriu portas para armamentos ofensivos. Agora pode usar mísseis tipo 25 de longo alcance para atacar bases inimigas se um ataque for iminente. Como mostra a introdução dos dois novos mísseis tipo 25, o Japão não está perdendo tempo para transformar o mandato em realidade. O segundo míssil recentemente revelado com a designação tipo 25 também se enquadra na categoria de mísseis de longo alcance, mas tem um perfil de missão diferente. O projétil planador de hipervelocidade tipo 25, ou HVGP. O HVGP é a primeira arma planadora hipersônica operacional do Japão. A versão que acabou de ser implantada, o Bloco 1, tem um alcance estimado de 300 a 500 km. Mas isso não é o que a torna especial. O míssil é lançado por um foguete de combustível sólido, que se separa em grande altitude. Isso permite que o veículo planador desça a velocidades hipersônicas, acima de Mach 5, mais de 6.000 km por hora, enquanto faz trajetórias e manobras para evitar interceptação. O HVGP carrega uma ogiva planadora cônica com pequenas aletas de controle para ajustes laterais e verticais. Como seu homônimo, utiliza navegação por satélite, sistemas inerciais e radar terminal, e imageamento infravermelho para orientação. Por ter alcance menor, o HVGP não oferece ao Japão o mesmo valor dissuasório que o SSM de maior alcance. Ele é projetado principalmente para a defesa de ilhas remotas, em vez de operações de contra-ataque. O que lhe falta em alcance, ele compensa em furtividade e versatilidade, tornando-o ideal para operações de contra-ataque de curto alcance. A manobrabilidade do HVGP o torna extremamente difícil de rastrear e abater. É ideal para atacar bases inimigas e ativos valiosos como centros de comando, grupos anfíbios e convéses de porta-aviões, usando ogivas perfurantes ou de projétil formado explosivamente. Em cadeias de ilhas intensamente disputadas, os HVGPs poderiam criar dissuasão sozinhos. Navios inimigos e bases de mísseis terão que ficar fora do alcance por medo de ataques furtivos quase impossíveis de interceptar. Com mísseis antinavio tipo 25 e HVGPs em número suficiente, o Japão poderia ampliar seu perímetro defensivo, cobrindo o Mar da China Oriental e áreas próximas a Taiwan. Os Block 1 atuais são usados para treinamento e adaptação. As variantes do Block 2 previstas para a década de 2030 terá alcance de 2.100 a 2.900 km. Isso fará deles uma ameaça de contra-ataque maior que o míssil antinavio tipo 25, em alcance e manobrabilidade. O Japão planeja variantes adicionais lançadas por navios e aeronaves para o ano fiscal de 2027, para criar uma arquitetura de ataque em camadas e distribuída. Essa arquitetura integra sistemas domésticos, como os dois novos tipo 25, com sistemas já usados por aliados do Japão, principalmente dos Estados Unidos. O Japão está planejando implantar mísseis de cruzeiro Tomahawk fabricados nos Estados Unidos em todos os seus 8 destroyers Aegis. Também em março de 2026, o destroyer da classe Kongo JS Shokai foi atualizado com sucesso para lançar Tomahawks. Pela primeira vez, um navio de guerra japonês consegue atingir alvos a mais de 1.000 milhas de distância. O JS Shokai terminou o treinamento da tripulação e as modificações em San Diego antes do previsto, com testes de disparo real marcados para agosto de 2026, antes de voltar à base aérea naval de Sasebo. Só há um problema. O Japão pode ter que esperar para receber os Tomahawks. O Japão encomendou 400 Tomahawks, sendo 200 de cada das variantes Block 4 e Block 5, em um contrato de 1,7 bilhão de dólares em 2024.
As entregas estavam planejadas para serem concluídas em 2027. Os Estados Unidos usaram tantos Tomahawks contra o Irã que a já limitada cadeia de suprimentos foi ainda mais prejudicada. Os Estados Unidos consomem estoques rapidamente, sem conseguir repor. Antes da guerra, os Estados Unidos tinham de 3.000 a 4.500 unidades das variantes Block 4 e 5. Segundo relatos, foram consumidas 400 unidades nas primeiras 72 horas contra o Irã e 850 no primeiro mês. Enquanto isso, a produção anual tem ficado entre apenas 60 e 90 unidades por ano. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a Raytheon fecharam novos acordos em fevereiro de 2026 para elevar a produção a 1.000 Tomahawks por ano, mas isso levará tempo, e as necessidades das Forças Armadas dos Estados Unidos devem ter prioridade. Para o Japão, a situação apenas reforça o valor estratégico de desenvolver armas avançadas próprias. Já vimos isso com as dificuldades intermináveis da Ucrânia para conseguir mísseis PAC-3 cada vez mais escassos para os sistemas Patriot. De fato, a guerra contra o Irã está colocando uma pressão cada vez maior sobre os estoques de todos os tipos de armas dos Estados Unidos, que estão no centro das defesas de todos os seus aliados. É compreensível que líderes militares e políticos globais, da União Europeia ao Japão, peçam a autossuficiência em armamentos que a Ucrânia já foi forçada a desenvolver. Os novos mísseis tipo 25 do Japão já deram a Xi, Kim e Putin muito mais motivos para reflexão. Eles nivelaram bastante o jogo para o Japão, mas no longo prazo, a produção local desses dois sistemas pode trazer os maiores benefícios estratégicos ao país. O Reino Unido também busca mais autossuficiência militar no contexto de alianças estreitas. Confira este vídeo sobre como o Reino Unido vive uma enorme retomada militar. E como sempre, obrigado por assistir.